começando o mais Masterchef dessa semana. Eu sou Amanda Caroline. Eu sou Felipe Pinheiro. E bom, como você já sabe, a Flá tá curtindo as merecidas férias dela e o Gabi não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas nós prometemos que vamos comentar o Masterchef dessa semana com a energia lá no alto, porque o episódio foi, maravilhoso, né, Que Fê? episódio imperdível, gente. Muito bom. Eu me diverti, eu sofri, eu ri, eu fiquei nervoso, teve de tudo. E os 5 primeiros episódios aqui do nosso programa, do Mais Masterchef, você confere aqui no YouTube. Olha, gente, todos os eliminados dessa temporada participaram, então você tem que assistir. Você que é apaixonado por Masterchef, assista. E se você ainda não assistiu ao Masterchef dessa semana, eu peço que você pare e desligue o computador, desligue o celular, porque tem spoiler aqui, tá? Isso porque a gente vai receber o eliminado da semana, que é o Mário. E além dele, vai participar aqui do nosso papo o jornalista e colunista do Portal IG, Gabriel Perlini. E se você é o tipo de pessoa que prefere escutar, você pode ouvir a nossa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, na sua plataforma de áudio favorita a partir de amanhã. Então, enquanto você estiver lavando uma louça, fazendo uma ginástica, dirigindo, indo pro trabalho, escuta a nossa entrevista. É isso aí, eu não vou perder esse podcast não. E antes de mostrar pra vocês o supra-sumo da internet, que é essa zoeira sem fim, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você já segue Masterchef nas redes sociais? Gente, siga lá em todas as plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube, @MasterchefBR, porque é lá onde tudo acontece, vídeos exclusivos, bastidores e, claro, memes, que é o que a gente vai ver aqui agora, né, Fê? Claro, o melhor de tudo. Masterchef Brasil, @Masterchef. Prova dos cactos. Por que choras, Juliette? #MasterchefBR. Juliette, que dispensa apresentações, diva dos cactos, rainha absoluta. Epa! Meus filhos! Emoji coração, emoji cactos. Quem comentou é ela, Juliette. Maravilhosa, numa prova que foi feita, assim, pra ela comentar, não é mesmo? Uma prova dos cactos. E essa prova que trouxe diferentes tipos de cactos, não é? E eu fiquei morrendo de curiosidade de saber qual é o gosto de um cacto. Eu também. E você ficou com curiosidade? Muita. O cacto eu tenho na minha casa, mas como planta, né? Como um vaso. Rega. Você já comeu cacto alguma vez? Jamais. Eu também não. Mas a Ana Paula Padrão, ela saboreou ali o cacto no Masterchef e ela contou pra gente qual é o gosto de um cacto. E você confere essa matéria no site da Band, band.com.br/Masterchef. Bom, e agora a gente vai ver o comentário da nave da Xuxa. Parece comida de rato, parece comida de bruxa, tá horrível, kkkk, #MasterchefBR. Bom, essa pessoa tá se referindo ao prato da Edileide, que a Edileide fez ali uma farofa na prova dos cactos que não agradou nem um pouco o Jacan, né? Os jurados em geral, mas o Jacan ficou revoltado. Esse chefe francês que a gente tanto ama soltou o verbo daquele jeitinho que você conhece e falou horrores. Mas assim, no fundo a gente sabe, né, Fê, que é só amor no Masterchef. Ai, tadinha, né? da Edileide, né, Amanda? Vocês sofreram também com a Edileide? Não sofreram? Ai, eu sofri um pouquinho com ela. Eu senti minha espinha assim, arrepiando só de ver o Jacan falando sobre o prato dela. Mas se você quiser conferir a íntegra desse momento, vai lá no band.com.br/Masterchef. E qual é o próximo meme, gente? Marcelo @Cello_X, #MasterchefBR, mais uma vez entregando cultura brasileira, emoji coração, com a participação mais do que especial do chefe Timóteo Domingos, que é o rei dos cactos, ensinou tudo, como tirar espinho de cacto, ele arrasou e colocou também os jurados e a apresentadora Ana Paula Padrão pra dançar um piseiro. Foi um piseiro? Foi a pisadinha. É a pisadinha. É isso aí. Vai! Isso aí. E vamos lá para mais um meme. A Laís, @Laslum, falou sobre a Laís baterista. Laís baterista da banda Paranoia, lenda que arrasa. Gente, o que foi a Laís revelando esse dom dela musical? Ela era baterista de uma banda de punk rock. E sabe quem gostou, né, de saber isso, de saber disso? Foi o Fogaça e a Ana Paula Padrão, que se jogou no rock and roll. Mas
Gente, chegou agora o grande momento, aquele momento que você aguardava. Finalmente, ele, o principal convidado da noite, que foi eliminado do MasterChef, né? O último eliminado, que é o Mário. A gente vai bater aqui um papo com ele sobre a trajetória dele e a eliminação, né? Bom, Mário, tudo bem com você? Fala, Fê, fala, Mandinha, boa noite, tudo ótimo. Boa noite, Boa Mário. noite, Mário. Seja muito bem-vindo. Que difícil que deve ter sido para você. Obrigado você por ter topado participar aqui do nosso bate-papo. E que difícil que deve ter sido para você ouvir aqueles comentários, né, sobre o seu prato, sobre o seu tarê com maracujá, né, ali naquela prova em que tão difícil, tão complexa aquela prova, né, em que você teve apenas uma hora para preparar diferentes tipos de lula, né, fazer diferentes processos. Como que foi aquele momento para você em que você escutou dos jurados que o seu prato não estava bom, que faltava sabor? Então, Fê, naquele momento acho que a grande dificuldade da prova era trabalhar com tempo, fazer todos os pratos dentro desse tempo proposto pra gente, né? E assim, no início não foi uma prova que me assustou tanto. A lula é um prato que eu domino, adoro fazer frutos do mar em geral. Mas eu acho que o Fogaça não concordou muito ali com a questão do meu molho. Eu, obviamente, não concordei, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Você disse que você já estava acostumado a preparar lula, então imagino que você já tenha feito, né, lula antes. Você acha que o relógio do MasterChef, né, que é um vilão ali para todos os participantes, te atrapalhou naquele momento? Porque era pouco tempo, né, para preparar 3 pratos com lulas diferentes. Sim, na verdade, o que o relógio faz com a gente ali dentro é aumentar a pressão da situação, da prova, aumentar o grau de dificuldade ali do negócio. Mas me dizer que me atrapalhou diretamente, não. Óbvio que não é uma coisa que me ajudou, mas não diria que foi isso que me atrapalhou. Óbvio que se tivesse mais tempo, daria para se organizar um pouco melhor, fazer mais alguns testes. Ali a gente não tinha tanta essa oportunidade de testar, enfim. Dificulta, mas acho que não foi o que atrapalhou diretamente. Mário. E agora eu vou chamar para a roda o Gabriel Perlini, que é jornalista e colunista do IG, e ele vai falar pra gente se ele sabe cozinhar ou não e o que ele faria se tivesse nessa prova de lula. Gabriel, me conta, você sabe cozinhar? O que você faria nessa situação de entregar 3 pratos com frutos do mar e pratos diferentes, né? Olha, gente, obrigado primeiramente pelo convite, o programa de vocês está super divertido. Eu confesso que eu na cozinha, depende muito das fases, assim, sabe? Hoje, por exemplo, eu fiz aqui em casa o meu jantar, foi uma massa simples, né? Um espaguete com molho de brócolis e ficou assim, ó, horrível. Tem dias que fica Eu até acreditei que ele ia falar que tinha ficado bom. Eu já tava pedindo pra ele convidar a gente pra jantar. Ficou triste de um jeito. Eu fiz uma quantidade grande ainda por cima. Eu falei, putz, eu tenho muita comida ruim ainda pela frente. Então, assim, eu sou o tipo de gente que se eu estivesse em qualquer lugar desse MasterChef, seja do lado da bancada cozinhando ou do lado de lá avaliando, talvez eu tivesse um pouquinho de dificuldade, porque eu sou aquele tipo de gente que pega um prato e assim, se tá bem temperado, pra mim tá maravilhoso. Eu confesso que, assim, que eu fiquei morrendo de curiosidade de provar o tarê com maracujá do Mário. Porque é um prato criativo, um prato diferente, né? E na realidade, os chefes não gostaram tanto dessa mistura, né? Uhum. Não agradou muito o paladar dos jurados. E eu queria saber o que você, Gabriel, faria se estivesse no lugar do Mário nessa situação servindo o tarê. Agora eu quero saber também. Porque assim, você é craque em comentar o reality show. Mas assim, será que você teria o jogo de cintura para dar uma engabelada nos jurados, para eles assim confiarem no seu trabalho, confiarem no seu prato, assim? Ou você ia chorar ali na frente, tamanha crítica dos jurados?
Pois é que os jurados são bem implacáveis, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistá-los algumas vezes não, quase todos os anos eu os entrevisto antes do início da temporada e ao final também, e eu confesso que muitas das vezes, ainda hoje, quando eu chego pertinho deles, assim, eu me sinto na posição de um dos candidatos do reality show, eu já fico esperando assim, o Fogaça me dá uma bronca, sabe? Eu já chego meio cheio de dedos. Então eu acho que se chegasse ali na cozinha, se eu tivesse apresentado o que o Mário apresentou, eu ia tentar, na verdade, fazer um marketing gigante em cima do prato, sabe? Pra ver se, de repente, tudo aquilo que eu falasse poderia, sei lá, influenciar no paladar deles de alguma forma. Porque, olha, o que o Mário ouviu no episódio dessa semana, eu confesso que se eu tivesse ouvido no lugar dele, eu teria ficado um pouquinho chateado, viu? Eu sou sensível demais. E me conta só mais uma última coisa. Você falou sobre a sua relação com os jurados ali, né? De jornalista, entrevistado. E qual que é o seu favorito? Aquele que mora no seu coração? Todos moram no nosso coração, mas qual é aquele, assim, que você tem vontade de provar a comida? O tomperro? Conta pra gente. Eu tive a oportunidade já de provar o tempero de quase todos. O meu gato tá fazendo uma participação especial aqui, tá, gente? Adorei, seja bem-vindo. Aqui, fazendo uma inspeção no território. Eu já tive a oportunidade de provar pratos dos 3 jurados e eu confesso que cada um tem o seu toque especial. Então, se eu falasse aqui pra vocês, eu prefiro esse ou aquele, eu seria meio leviano. Mas todos eles, obviamente, são super chefes e estão aí fazendo o trabalho que eles fazem maravilhosamente todos esses anos aí no reality. E antes de chamar o Mário de volta pro papo, eu quero rever, junto com vocês, a cena da eliminação dele no último episódio. Que momento difícil, né, Amanda? Muito difícil, mas vamos assistir? Vamos assistir, gente. Mário, esse tempo que você passou no MasterChef traz muita maturidade. Aproveite isso e não perca o prumo, tá bom? Não desista. Nunca desisti de nada da minha vida, não vai ser agora que eu vou desistir. Vou carregar cada ensinamento, cada crítica para melhorar sempre. Hoje o meu erro foi o pior, faz parte do jogo. Isso aí. Saia de cabeça erguida e feliz. Obrigado. Agradecido. É isso aí. Obrigado, Mário. O sonho da cozinha não vai acabar nunca. Eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou testar e vou cozinhar em casa, sem ter um relógio na minha cabeça. Ah, Mário, foi tão bonita, assim, a sua saída. Foi triste, né? Mas ao mesmo tempo foi tão bonito, né? Você falando sobre o sonho de nunca deixar de cozinhar, né? O que passa, assim, na sua cabeça quando você revê essa cena? Fê, assim, a verdade é que passa um grande filme na minha cabeça. Nos últimos 7 meses, minha vida mudou completamente. Eu morava no interior de São Paulo, voltei para o Rio para uma proposta de trabalho, tive uma lesão grave no joelho, rompi 3 ligamentos, fiquei 3 meses de cama, resolvi entrar no MasterChef, abri mão desse emprego que eu tinha recebido a proposta. Foi muita dedicação, muito sacrifício para conquistar essa vaga, para deixar para trás, talvez possa dizer assim, milhares de outros candidatos. O peso de estar ali, de não ter conseguido, é muito grande. Mas a sensação de ter conseguido mostrar um pouco o meu lado, um pouco minha cozinha, manter a pessoa que eu sou no meu dia a dia, fora da televisão, poder honrar as pessoas que me ensinaram a cozinhar. Então, o que eu digo é que eu voltaria, repetiria tudo de novo se fosse preciso, mesmo que fosse para sair no 6º episódio, porque o carinho que eu estou recebendo, a evolução que eu tive como pessoa, o peso das coisas passou a ser diferente para mim, comecei a dar valor a coisas que eu não dava antes, a minha coragem aumentou, a minha vontade de botar a cara a tapa também aumentou. Então, assim, como eu costumo dizer, nada é completamente bom nem completamente ruim, perdão. Mas cabe a nós dar o peso ao que a gente quer levar. Então eu vou sempre pesar as coisas boas, independente do resultado não ter sido como eu imaginava e me preparei para ser. Mas, de certa forma, fico feliz com o que eu pude apresentar no programa nesse tempo.
Nossa, que legal e que importante você compartilhar isso com a gente, né? Porque o MasterChef, ele realmente representou muita coisa, né, pra você. Foi, enfim, até mesmo uma superação pessoal aí, né, pelo que você falou. São muitas lições, né? Muitas. Muitas lições. E agora a gente vai chamar o Gabriel Perlini, porque eu acho que ele deve ter alguma pergunta pra te fazer, Mário. Gabriel, o que você quer saber do eliminado da semana do MasterChef? Eu tenho uma perguntinha mais relacionada à questão da convivência com os seus adversários, né? Porque vocês conviveram mais do que somente aquele período ali dentro da cozinha. Vocês ficaram confinados juntos e tudo mais. Eu queria saber, eu queria que você me citasse uma pessoa daquele grupão que você vai levar pro resto da vida e uma que você não quer ver nunca mais pintada de ouro, nem pintada de ouro na tua frente. Pergunta difícil, hein? Muito. Então, Gabriel, assim, eu acredito que eu fui a pessoa lá dentro que tem o privilégio de dizer que não teve problema nem nenhuma risga com nenhum outro participante, muito pelo contrário. Eu me via lá dentro como o cara que sempre tentava botar o pano quente, sempre tentava acalmar. Para mim, as coisas sempre são melhor resolvidas na base da conversa, na base da empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Então, pode até parecer que eu tô correndo da raia, mas não é o meu perfil. Mas eu realmente não tenho uma pessoa que eu não queira levar. Todo mundo que tá lá, outros mais, outros menos, obviamente, me ensinaram alguma coisa, foram importantes para mim em algum momento, me apoiaram em algum momento, mas quem eu quero, quem eu me apeguei, quem eu quero levar pro resto da vida, isso é muito fácil para mim falar. Eu me apeguei muito ao Renato, a gente teve assim, se deu muito bem, as ideias bateram, ele tem um conhecimento da linha de cozinha que eu gosto muito, que é a linha de ingredientes brasileiros, dos ingredientes do norte, que é os ingredientes amazônicos. Então a gente teve uma troca ali muito, muito legal, tanto tecnicamente na cozinha quanto pessoalmente. O Renato é um cara sensacional e vocês não me perguntaram, mas a minha torcida já é para ele disparado. É claro que a gente ia te perguntar isso, mas tá aí, é uma coisa que a gente até imaginava, né? A gente pôde perceber, né, essa relação de vocês que foi muito forte, inclusive o Renato ficou super emocionado. Mas eu queria te perguntar também, Mário, se você faria algo de diferente se você pudesse voltar no tempo e também se em algum momento ali na prova de eliminação, se você achou que o Fernando sairia em vez de você. Então, no programa em si, eu fugiria um pouco da pessoa que eu sou para atender a demanda do show business, vamos dizer assim, e embarcaria mais na entregar conteúdo, falar besteira, apesar de ser uma coisa que vai de encontro à pessoa que eu sou, que é sempre tentar a melhor solução, tentar ser amigo de todos. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa boa e algo legal para ensinar. Qual foi a outra pergunta mesmo? Se em algum momento ali na prova de eliminação, se você acreditou que o Fernando seria eliminado ou não você. Então, não só o Fernando, mas ouvindo a crítica de outros pratos, eu achei que eu tinha uma chance sim, porque não teve uma crítica ao meu ponto da Lula, que era um quesito importante nessa prova. O meu dorê estava dentro do que eles pediram, dentro da reprodução, apesar de ter a discussão do molho. No Provençal, eu tentei fazer uma pegada um pouco diferente em cima do alho, que eles também não entenderam qual foi minha proposta, mas eu talvez não tenha sentido que foi unânime a questão de os meus erros serem pior, mas como no jogo deles foi esse, como eu falei no início da live, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu acato a decisão deles e se tiver repescagem só vai me dar mais vontade, mais sangue no olho de mostrar o melhor.
E Mário, eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu acho que é muito maior, né, do que a sua eliminação, né, que tem a ver com as lições que você tirou do MasterChef, que você já mencionou pra gente. Eu queria saber se o seu caminho daqui pra frente é na gastronomia, né? Você citou que não pretende desistir nunca, que é brasileiro, que vai persistir. Eu queria saber se a gastronomia é o seu caminho. Quer seguir carreira na culinária? Olha, quando eu digo que o sonho da cozinha nunca vai acabar, porque a cozinha, para mim, a minha visão nunca foi uma visão profissional, uma questão financeira. A cozinha, para mim, sempre foi poder ter as pessoas que eu gosto perto, poder agradar as pessoas que eu gosto perto. Obviamente, a gente poder trabalhar com algo que a gente se sente bem fazendo, que a gente gosta de fazer, hoje eu poderia dizer que é um sonho. Eu estou buscando isso, já pintou um job em relação à cozinha, nesse final de semana com um evento. Se eu tiver a oportunidade, vocês podem ter certeza que vocês ainda vão me ver muito na cozinha. Se Deus quiser, vão me ver como uma doma, como um chefe profissional. Mas eu confesso que antes não era uma coisa que era uma prioridade para mim. Mas com esse leque de opções, oportunidade que o Master me abriu, não tem como eu não mirar nessa direção. Então, com certeza, hoje, meu objetivo principal é seguir carreira na gastronomia e espero que o Master e a minha dedicação e a minha técnica possam me abrir oportunidades, portas e janelas para eu conseguir isso. Muito legal. E eu queria dizer a você que nos acompanha aqui no nosso programa, se você quiser aparecer com o seu comentário, é só colocar a hashtag MasterChefBR. E também falar que o programa do MasterChef, que com a eliminação do Mário, já está disponível na íntegra no YouTube. Bom, e agora é o momento da gente ver a repercussão da eliminação do Mário no programa. Se o Mário não percebeu, mas teve gente que chorou com a saída dele, foi muito emocionante. Gente, reparem bem, Fê, repara bem no fundo dos olhos do Renato. Eu vi lágrimas, hein? Nossa, foi triste. Foi muito lindo. Foi Vamos ver bonito, esse foi bonito. momento? Vamos rever. Mano, o Mário saiu Ele compartilhou muitas coisas comigo, com o Jazo. E ver ele partindo é bem complicado. Não sei, gato. Mário, a gente acabou de ver que o Renato se emocionou muito com a sua saída, né? Você já mencionou que vocês têm uma conexão, vocês criaram um elo durante a competição. E além, né, da comida que você falou, né, que o interesse pela comida brasileira uniu vocês, o que mais que vocês encontraram em comum, né? Você, o Renato, o Jason, a gente sabe que formou-se um trio ali, né, entre vocês durante a competição. Conta pra gente. Então, eu acho que a forma de pensar, eu me identifiquei muito com eles por essa forma de pensar no outro, de ser solidário, de ser empático, de semear o bem e coisas boas. Então, acho que foi esse o principal ponto que nos uniu. Segundo, obviamente, a cozinha, os interesses por técnicas de gastronomia, por tipos de prato, e cada um agregando um pouco ao outro com conhecimento, com experiências. E, assim, uma coisa também que me aproximou muito do Renato foi a admiração que eu criei com ele depois que eu soube que é o 8º ano do Renato tentando se inscrever no MasterChef. Então, cara, eu acho que a lição que ele passa pra gente, independente do objetivo ser entrar no programa, conquistar um espaço, mostrar o trabalho dele, a lição que ele me deixou de não desistir, de seguir naquilo que a gente acredita, acreditar na gente mesmo, independente do que os outros digam. Então, assim, essa persistência, essa luta pelo sonho dele me trouxe essa admiração e oportunidade de conhecer ele mais a fundo, mais no dia a dia.
Aproveitando agora essa deixa do Mário, eu queria chamar o Perline aqui pro papo. Perline, por que você acha que essas amizades, que esses relacionamentos, que essas alianças, você que sabe tudo de reality show, né? Por que você acha que essas alianças são tão importantes em um programa como o MasterChef? Pois é, eu acho que essas alianças acabaram se tornando mais importantes no momento em que o MasterChef começou a confinar, né, os participantes no mesmo local, porque antes, eu acho que nas primeiras temporadas não era assim, né, eles não ficavam todos confinados juntos e etc. Eu acho que essas alianças são importantes porque tem gente do país inteiro, né, e os participantes eles se desprendem de suas famílias, se desprendem das pessoas que costumam ser os seus suportes emocionais e acabam encontrando ali nas similaridades, né, nas pessoas que têm tem algum tipo de situação, de característica ou de afinidade mesmo, e isso acaba ajudando a dar um apoio emocional, por mais que sejam concorrentes, por mais que eles estejam ali batalhando por aquele troféu, que é o mais querido, é o mais assim, admirado, é o mais desejado pelos aspirantes a cozinheiros aqui no Brasil, por mais que eles sejam adversários, ainda assim dá para fazer um jogo honesto, um jogo na amizade, um jogo com carinho e um jogo com hombridade, igual o Mário desenvolveu aí ao longo da temporada, né? Então, reality show aqui no Brasil, a gente vê que tem uma característica diferente, não é só a competição, tem muito da humanidade, né? E é por isso que nós, enquanto telespectadores, a gente acaba criando vínculos com os participantes, porque a gente também olha não somente o desempenho que eles têm ali na cozinha, mas também o desempenho que eles têm além da cozinha, e é isso que faz a gente criar conexões também com esses participantes, né? Eu assino embaixo, você. Nossa, me identifiquei muito com essa fala do Perline, é perfeito, é exatamente como eu acho, essa questão da humanidade no reality show, né? É muito importante. E agora, Mário, pra gente finalizar aqui o nosso papo, você já falou que o seu top 1, né, agora que você foi eliminado, claro, que o seu top 1 é o Renato, mas eu vou ser boazinha, eu e o Fê, a gente aqui, a gente falou de humanidade, né, então vamos ser bem bonzinhos, perdão, e vamos te dar a oportunidade de falar qual que é o seu top 3 agora do MasterChef. Vai, vamos abrir esse leque, além de Renato no topo, agora que você tá fora, quem são os outros dois que merecem chegar perto aí do troféu do MasterChef? Você achou que você ia ser boazinho comigo, mas você me apertou, porque, assim, o top 1 e o top 2 tá fácil. Renato e Jaso, não tem pra onde correr. Agora o top 3 vai ficar, concorridíssimo, porque eu gosto de uma galera lá. Daniel, Edileide, Parasquivi, o próprio Fernando, a gente criou uma ligação ali no final. O Megazord, apesar da gente ser, vamos dizer, adversários no jogo, como o próprio Gabriel falou, uma coisa que eu sempre tentei levar dentro do jogo, foi essa questão do jogo limpo, do jogo leal, do bom combate. Então, eu acho que todos ali são merecedores, cada um sabe o peso da cruz e das coisas que teve que abrir mão para estar aí. Então, de verdade, eu torço para todo mundo que ficou. Não tem como negar que minha torcida número 1 é Renato e Jason, mas eu acho que todo mundo que tá ali é merecedor, abriu mão de alguma coisa, se sacrificou por alguma coisa e teve que se desconstruir de alguma forma, porque nós, como amadores, chegar em rede nacional e ser julgado por uma coisa que, em teoria, a gente não se preparou a vida inteira, a gente não vive disso, é muito difícil. Então, só para se colocar nesse lugar, eu acho que todos ali são merecedores de estar no top 3. Mário, me fala uma coisa, você foi eleito pela web aí como o mozão, como o crush da temporada. Eu queria saber como que você recebeu esse carinho assim, tão caloroso dos fãs, das fãs, enfim. Você deve ter acompanhado isso, né? Eu confesso que esse carinho de todo o público foi o que mais me deu tranquilidade nesse momento pós-eliminação, porque assim, não esperava esse carinho todo, tanto pelo meu jeito, ou talvez, como as pessoas falaram, por eu ser o crush, mas eu ouvi uma coisa de uma seguidora que eu achei muito legal, e
tem que levar isso para dentro da cozinha. Não vou me preocupar com beleza, porque beleza acaba, a fome não. Muito bom. Muito bom. Mário, muito obrigada pela sua participação aqui no Mais Masterchef. Sucesso, que você assim aproveite muito a sua carreira na gastronomia. Estamos aqui na torcida e até a próxima. Obrigado, Mário, pela sua participação. Foi muito legal ter conversado com você, viu? Obrigado, Fê. Obrigado, Amandinha. Agradeço demais a oportunidade de falar um pouco mais da minha vivência dentro do programa. Queria mais uma vez agradecer a Band, a Endemol, os jurados, a Ana Paula, pela oportunidade. Nem todos os momentos são de tranquilidade lá dentro, mas nessas horas que a gente dá valor a tudo, todos os toques, broncas, enfim, é uma oportunidade ímpar. Quem tem o desejo de entrar, não deixe, é difícil, mas o sonho vale a pena. E agora a gente volta aqui com o Perline. Perline, agora com essa saída do Mário, como você acha que o programa se desenvolve, assim? Como que você acha que vai se desenrolar agora essa dinâmica aí sem o Mário, né? Eu acho que a galera ali do grupo masculino, né, o grupo da broderagem, vai ficar um pouco desestabilizada, né? Porque o Mário, ele tem esse perfil mais apaziguador, né? Mais... de ser o amigão da galera mesmo, né? Eu acho que vai dar uma balada ali. E essa questão também de ter 3 grupos dentro de um reality show, ainda mais, assim, num reality show que não tem votação do público pela permanência, é uma coisa meio diferentona, né? Porque, afinal de contas, tá todo mundo ali lutando pelo mesmo objetivo. Mas eu acredito que, por conta das dinâmicas que virão, essa questão do Megazord, por exemplo, em algum momento vai ser colocada em xeque, né? Esse grupão aí que foi formado vai começar também a ser desestabilizado de alguma forma. Eu quero ver novas conexões acontecendo ali dentro. E, Gabriel, a gente formou o top 10, né, agora nesse último episódio, e eu quero saber a sua opinião. Quem que deve se destacar nos próximos episódios? A gente chegou no momento crucial da competição e agora a disputa deve ficar ainda mais acirrada, a cobrança de gastronomia de alto nível também. Conta pra gente, quem deve se destacar daqui nas próximas semanas? Eu tenho, assim, pra mim, que a Paraskevi, eu não sei exatamente qual que é a pronúncia do nome dela, né? Eu acho que ela tem grande potencial. Paraskevi, ela tem potencial de ir muito longe, sem contar que ela é uma baita de uma queridona, né? Eu acho que aqui fora a torcida por ela é uma das maiores também. Eu acredito que ela tem muito potencial para se destacar no programa e ir longe, ir muito longe. Pelo menos a minha torcida, assim, sendo bem parcial, vai ficar com ela por enquanto. E o Masterchef, ele é um programa completo, né? Ele é um reality show completo. Tem humor, tem comida boa, tem diversão, tem treta. Tem treta. É o que eu particularmente mais gosto, é de treta. E eu queria saber do Gabriel. Gabi, o que você mais gosta de ver no Masterchef, assim, nesse pacote de tantas coisas, né? Masterchef é um reality show que eu amo e odeio ao mesmo tempo, tá, gente? Eu amo porque ele reúne tudo isso e eu odeio porque passa bem naquele horário da fome, né? E aí você fica vendo um caminhão de pratos maravilhosos sendo exibidos e você não tem nem a oportunidade de sentir o cheirinho deles, né? Eu sou muito fã do Masterchef, eu acompanho desde a primeira temporada e o que eu mais gosto dentro do reality show realmente é o conflito. Eu acho que é o conflito que faz a gente assistir ao programa. Eu sei que toda temporada, pelo menos do Masterchef, sempre tem aquele que é o queridinho, o crush da turma, tem o queridinho que, enfim, conquista o coração de todo mundo, e também tem os vilões, né? E eu acho que dentro de uma construção de uma narrativa gigante que um reality show precisa construir, é importante a gente ter os mocinhos e ter os vilões. E eu particularmente gosto de ver os vilões indo até longe. Então, se depender da minha torcida, o Fernando vai longe, né? É isso. Muito legal. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui no Mais Masterchef. A gente adorou saber todas as suas opiniões. E a gente espera te ver aqui mais uma vez. Até a próxima, viu? Obrigado pelo convite, gente. Valeu, até a próxima. Quando precisarem é só me chamar. Pode deixar.
E agora o que a gente tem, Amanda? Pra terminar o programa? A gente tem memes. A cereja do bolo. Exato, os memes que você sempre comenta com a hashtag MasterchefBR. Gente, não se esqueçam, comentem muito em todas as redes sociais do Masterchef, que a gente aqui, ó, tá de olho. A gente tá de olho em tudo, vamos. Vamos pro primeiro meme, JV_MNDC. Ai, Mário Fofo, não queria que saísse. Hashtag MasterchefBR. Sofrimento pela saída do crush do Masterchef. Um sentimento de uma nação, né? Um sentimento de uma nação. Triste. Vamos ver o próximo meme, Fê? Não vejo a hora, a cereja do bolo. Então vamos lá. A Joyce Souza, a marrentinha, falou assim: eu assim com a Laís não escolhendo o Bruno. Hashtag MasterchefBR. O que ela ficou espantada é que a Laís teve a oportunidade de salvar participantes, né, da prova de eliminação. E ela escolheu a Melina, né, e não escolheu o Bruno, que ficou um pouco ressentido. É por isso que eu amo esse programa. Faz parte. Quando tá o poder de escolha que a gente vê o circo pegar fogo, né? E agora o próximo meme do Gui Costa. Masterchef hoje tá o caos, com letras garrafais. Hashtag MasterchefBR. E o caos ali, gente, meu Deus. E é isso que a gente gosta, a gente quer ver o parquinho pegar fogo. O Tom Sogrob, @TomSogrob, ele falou na hashtag MasterchefBR o seguinte: hoje a lenda Mitico iria brilhar com a sobremesa de Lula. Gente, Mitico uma lenda eterna. Não, eu adoro a Mitico, gente. O que será que ela faria nessa prova? Será que uma sobremesa assim, bem requintada? Nossa, com Lula, chocolate branco? Uma geleia de morango, quem sabe? O Mais Masterchef volta então na semana que vem e você também pode acompanhar o nosso programa em formato de áudio na sua plataforma de áudio favorita a partir de sexta-feira, amanhã. Ai, já tô com muita saudade. Fê, eu adorei apresentar o programa com você. Ai, foi muito divertido! Foi muito divertido. E ó, semana que vem tem mais Masterchef Brasil na tela da Band, terça-feira a partir das 10h30 da noite. E você também pode acompanhar o programa ao vivo no band.com.br/Masterchef ou pelo celular no aplicativo Band Play. E se você quer comentar, quer aparecer aqui, manda seus comentários sempre com a hashtag MasterchefBR, hashtag MasterchefBR, em todas as redes sociais do programa. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, sempre @MasterchefBR. E tem muita coisa pra comentar, porque tem muito chão pela frente. Tem muita coisa. Fê? E você acha que acabou, Amanda? Não. Ainda não, acabou. Oh, meu Deus. A gente tem a melhor parte agora, gente. O teaser. O teaser do episódio da semana que vem. Meu Deus, vocês já viram o que vai acontecer? Tá imperdível. Vamos ver? Vamos ver. No próximo programa, o desafio será em duplas. Prova em dupla. Pô, eu gosto. É horrível ficar na mão de outra pessoa e ele pode acabar com tudo. Eles precisarão se entender para entregar um trabalho perfeito. Tonight we're going to talk about Outback Steakhouse and all about bold flavors. Mas tá cheirosa essa cozinha hoje, hein? Queimou? É? Queimou. Boa! Vamos. Agiliza. Daniel, pelo amor de Deus. Ô, Renato, eu vou fazer o quê, meu irmão? Falta 1 minuto e meio, pelo amor de Deus! E uma prova inspiradora que exigirá verdadeiras obras de arte dos competidores. Esse ano a gente comemora o centenário de um evento que foi um marco. A Semana de 22 no Masterchef.